Hoje pela manhã eu estive ministrando a primeira parte da mensagem, por isso está a parte 2, né? Como viver dias felizes. Quem quer viver dias felizes aqui? Amém? Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Se você não pôde estar de manhã, eu sugiro que você vá lá no nosso canal do YouTube, né, Verbo Caxias, e você pode pegar lá a primeira parte e a segunda você vai, né, desfrutar agora aqui. E também minha esposa trouxe uma palavra à tarde maravilhosa. Se você quer ficar mais crente, vá lá. Se você quer ficar mais crente, vai lá e assista a ministração, né, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Sede santos, porque eu sou santo. Foi o tema da mensagem, eu fui muito abençoado. E eu sei que você também vai ser, né? Mas eu quero ler um texto com vocês, Salmo 90, versículo 12. Por favor, a mídia pode me acompanhar, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Eu vou estar lendo na versão revista atualizada. Eu não quero ficar prisioneiro de versão nenhuma, né? Então eu vou passeando aí em algumas versões para a gente ficar bem, né, eclético nas versões de Bíblia. Mas Salmo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Feche seus olhos e quero orar com você. Pai, eu te dou graças, porque eu sei que é a tua unção que nos ensina, é a tua unção que nos inspira, que traz revelação da tua palavra. E eu oro, Pai, para que os nossos corações estejam guardados em ti, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber toda a instrução que procede do Senhor nessa noite. Estamos prontos para receber a tua palavra de forma revelada e inspirada pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, um texto muito conhecido nosso que fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que, aqui está o propósito, para que alcancemos coração sábio. Mas o que esse texto está querendo dizer não está falando de contar os nossos dias no sentido literal. Até mesmo porque hoje, com a modernidade, isso seria possível sem mesmo a ajuda de Deus. Sabia disso? Eu vou revelar algo para você. Hoje, no dia 10/3/2024, eu completei 18.821 dias. Não é firula não, é verdade. Hoje, nesse dia, eu completei 18.821 dias. Como é que você descobriu isso, pastor? Internet, Google resolve. Tem lá um programinha que você coloca lá, contardias.com.br, coloca lá sua data. Não agora, tá? Você está na igreja, agora é Bíblia. Nada de Google, nada de site, tá? Mas depois, se você quiser saber quantos dias de vida você tem, porque nem todos os anos tem a mesma contagem de dias, né? Então, se você quiser saber exatamente os dias da sua vida, entra lá e procura contardias.com.br, coloca lá sua data de nascimento, depois você vai saber quantos dias você viveu até hoje. Eu sei os meus, 18.821 dias. Que bênção, né? Mas sabe, o texto de Salmo 90, 12, como eu falei, ele não está falando de contar dias, mas de viver uma vida com propósito e com sabedoria. E eu vou provar isso para você lendo esse texto em uma outra versão. O texto que nós acabamos de ler diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mas esse mesmo texto, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim: ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Perceba que não é contar dias, mas ensina-nos a aproveitar a vida. Eu não sei quanto a você, né, mas provavelmente você já ouviu de alguém, talvez um amigo, um colega, um parente, um familiar seu, que professava fé em Cristo, se desviou do Evangelho, se afastou do Senhor, e quando você vai questioná-lo o motivo, ele diz: eu quero viver a minha vida. Você já ouviu isso de alguém? Quero viver a minha vida, quero viver do meu jeito. Eu quero viver a vida. É como se antes não estivesse vivendo a vida. A verdade é que quem toma esse posicionamento, ele começa a entrar em derrocada, porque um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Um afastamento de Deus vai conduzindo aquela pessoa a um nível de autodestruição, de autossabotagem, e ela vai se autodestruindo gradativamente. Isso não é viver. Viver a vida é viver com o Senhor, porque a Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria.
Aonde há alegria? Na presença do Senhor. Um outro texto diz que na presença de Deus há abundância de delícias, de prazer. Ou seja, nenhuma outra coisa que o mundo possa oferecer nos dá aquilo que só o Senhor pode nos dar: alegria, satisfação, prazer pela vida, alegria de estar na presença daquele que criou o céu e a terra e que pode mudar qualquer coisa na minha vida. Qualquer situação, qualquer cenário pode ser mudado se eu estiver na presença de Deus. Sabe por quê? Porque é na presença de Deus que tudo se resolve. Seu gerente de banco não resolve seus problemas, seu patrão não resolve seus problemas, um agiota não resolve seus problemas. Deus resolve seus problemas. É na presença dele que as respostas chegam. Agora, quando eu descobri que eu tinha 18.821 dias, eu também refleti em cima disso. E eu descobri que eu já vivi tantos dias, mas dentre esses milhares de dias que eu já vivi, houveram dias bons, houveram dias felizes, mas também houveram dias maus e ruins. E sabe, normalmente os dias bons, eles tendem a parecer que passam mais rápido, não é verdade? Se passa 3 meses planejando férias, aí tira uma semana de férias, quando você chegou já tem que quase arrumar as malas para voltar. Não, não é verdade? Você chegou lá, né? Aí ficou um dia, tá desconectando ainda da rotina. Aí no segundo dia desconecta um pouco mais. No terceiro dia está quase desconectado. No quarto já começa a conectar de novo para voltar. É mais ou menos assim, passa rápido. Nós tiramos uma semana de descanso aí em janeiro. A gente foi, rapaz, já terminou. Só acontece isso com você? Comigo também acontece com você. Porque os dias bons, eles tendem a parecer que passam mais rápido. Mas a questão não está em passar rápido ou não, mas em ficar satisfeito com aquilo que você está vivendo. Entenda, você não precisa tirar férias para viver dias felizes. Você pode viver dias felizes todos os dias da sua vida com o Senhor, vivendo em alegria, em satisfação. Uma vida abundante, uma vida plena, ela vai gerar em você dias felizes. Todos os dias da sua vida, eles podem a partir de hoje se tornar dias felizes, independente daquilo que você possa estar passando, porque aquilo que rege a sua vida não é o que está fora, é o que está dentro. Oh, aleluia. Sabe, queridos, e tem um outro texto, eu quero ler com você, Salmo 90, verso 14. Diz o seguinte, Salmo 90, verso 14 diz: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Olha que texto maravilhoso é esse. O que é saciar? É ficar satisfeito. Lembra que eu falei? A questão não está em os dias passarem rápido ou devagar, está em ficar satisfeito. Dias felizes são resultado de dias com satisfação. E o texto está dizendo o que com isso? Sacia-nos de manhã, ao acordar, com a tua benignidade. Ou seja, tem a bondade, a benignidade de Deus está nos aguardando. Eu fico imaginando todos os dias, quando eu abro meus olhos, a benignidade de Deus está ali dizendo: bom dia, Silvio, eu estou aqui para tornar o seu dia melhor. Oh, aleluia, a benignidade de Deus sacia-nos, fala de ficar satisfeito, realizado, suprido. E o texto continua e diz: para que cantemos com júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Aqui está a resposta. Quer viver dias felizes? Quer viver dias de alegria? Primeiro é necessário se saciar na bondade do Senhor, na benignidade do Senhor, cantar com júbilo os feitos do Senhor, e então o seu coração vai ser tomado de uma alegria que você não compra na farmácia São João. Ainda bem que o Camilo não está aqui. Não, a alegria do Senhor não é igual a alegria de um evento. Um evento pode promover momentos de alegria. Deus promove uma eternidade de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa, nos mantém de pé, nos mantém fortes. Não está condicionada a algo externo, mas algo interno. E eu me lembro de um texto onde os discípulos estavam tristes, e Jesus mesmo falou com ele e disse: olha, vocês ficarão tristes por um momento, mas calma, a alegria que virá para dentro de vocês, ninguém poderá roubar. Do que é que Jesus estava falando? De que eles iriam se entristecer porque o Messias estava partindo.
mas o Consolador estava vindo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Conselheiro, o Ajudador, viria para dentro deles. Jesus estava dizendo: eu estou com vocês, mas aquele que virá estará em vocês, e ninguém tirará essa alegria que o Espírito Santo promove dentro de cada um. E eu declaro que seus dias ruins, eles ficam no passado hoje. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Dias ruins, dias estressantes, dias maus, essa página é virada na sua vida, porque você está descobrindo hoje o segredo de viver feliz, viver em contentamento todos os dias da sua vida, se deleitando na benignidade do Senhor, acordando pela manhã na certeza de que Deus está com você para te tomar pela mão e te conduzir em segurança. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe, eu declaro dias de paz, dias de alegria se estabelecendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre o ambiente da sua casa. Paz de Cristo sobre o ambiente da sua casa, em o nome de Jesus. Eu sei do que eu estou falando aqui. Existem ambientes que estão tumultuados. Eu declaro a paz de Cristo inundando o seu lar, inundando a sua casa, a partir da paz que primeiro inunda o seu coração. Amém. Seu local de trabalho, paz de Cristo naquele lugar. Você chega, Deus chega, paz se estabelece. Escute isso: Deus habita em você, o Espírito de Deus habita em você. Aquele que tem o poder de mudar cenários habita em você. Escute, quando você chega, Deus chega e mudança acontece. Nunca mais diga: meu trabalho é ruim, é um ambiente hostil, é um ambiente opressivo. É por isso que você está lá, para mudar aquele ambiente. Você chega, Deus chega, algo acontece. Você chega, Deus chega, cenários são mudados. Você chega, Deus chega, se há tristeza, alegria e paz se estabelece. Oh, aleluia. Salmo 112, versículo 1 a 3, por favor. Mas enfim, eu vou parafrasear para você, para a gente ganhar tempo. Para um pouquinho, olha para cá. O que diz lá em Salmo 112, verso 1 a 3? Basicamente diz que aquele que teme ao Senhor, quem teme ao Senhor aqui? Aquele que teme ao Senhor andará em alegria e felicidade. É isso que o texto está dizendo, aquele que teme. Quem teme? Alegria e felicidade sobre a sua vida. Quem teme ao Senhor aqui? Alegria e felicidade sobre a sua vida. O mesmo texto também diz que a descendência daqueles que temem ao Senhor será abençoada e poderosa na terra. Quem teme ao Senhor aqui? Sua descendência será abençoada e poderosa na terra. Seus filhos irão mais longe que você. Seus filhos terão uma influência maior que você. Seus filhos prosperarão maior que você. Seus filhos pregarão onde você não pregou. Oh, aleluia. Sabe o que diz mais? Quem teme ao Senhor aqui? Diz que na sua casa haverá prosperidade e riqueza. Perceba que ele faz uma diferenciação aqui entre prosperidade e riqueza. Isso quebra a mentalidade de alguns que acham que prosperidade é só dinheiro. Não, prosperidade é uma coisa, dinheiro é outra. Aqui fala prosperidade e riqueza, é duas coisas. Sabe, existem lugares que tem muita riqueza e também tem muita tristeza. Mas aqui está falando de riqueza e prosperidade. Prosperidade é uma condição espiritual que te mantém de pé na hora da pressão. É uma condição espiritual que te deixa sábio na hora de tomar decisões. É uma condição espiritual que faz você discernir as portas que você deve passar e aquelas que você não deve passar. A prosperidade faz você um sucesso em tudo que você fizer, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar, profissional, ministerial. Prosperidade significa êxito. Eu declaro um tempo de êxito sobre a sua vida. Tempo de resultados, você fazendo mais com menos esforço. Mais com menos esforço. A sabedoria de Deus operando em você. A inteligência espiritual operando na sua vida. Você fazendo mais com menos esforço. Mais em menos tempo. Mais em menos tempo. Oh, aleluia. Se você teme ao Senhor, esta é a sua realidade. Você andará em alegria e felicidade. A bênção de Deus estará sobre a sua família. E a sua casa será suprida com sobra. Eu declaro a sua casa sendo suprida com sobra. Nunca mais vai sobrar mês no final do dinheiro. Eu declaro sobrando dinheiro no final do mês. Se você entender o que eu estou falando e pegar isso por fé, entenda, a glória de Deus vai vir sobre a sua vida, te dando sabedoria, estratégia, força,
porque a Bíblia diz que é Deus que nos dá sabedoria e força para adquirir recursos. E eu declaro a sabedoria e a força de Deus sobre a sua vida, para adquirir recursos nessa terra, para você andar em sobra e nunca mais em falta. Oh, aleluia, glória a Deus. Sabe, eu sei que o diabo ele pinta um quadro diferente. Já tentou pintar um quadro diferente na minha vida, na minha casa, na minha família. Agora entenda, se o diabo tem pintado um quadro diferente daquilo que está sendo falado aqui, então hoje é o dia em que você vai mudar o cenário da sua casa espiritual. Sabe o que você vai fazer? Tirar os quadros que o diabo pintou e pendurar os quadros que Deus desenhou. Quais são os quadros que Deus desenhou? Em todas as coisas você já é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e filhos têm o que o seu pai tem. Esses quadros você pintura na sua casa, espiritualmente falando. Agora entenda, os ambientes que você escolhe para estar definem como serão os seus dias. Isso é muito sério. Os ambientes que você escolhe para estar irão definir como serão os seus dias. Então cuide com os ambientes que você se envolve. Não se assente na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Cuidado com o tipo de influência que está vindo sobre a sua vida. Cuidado com aquilo que está entrando nos seus ouvidos. Cuidado para você não deixar coisas que entram nos seus ouvidos caírem no seu coração e tirarem os quadros que Deus pintou e colocarem os quadros que o diabo pintou novamente. Porque nossos ouvidos são as janelas da alma, nossos olhos são as janelas da alma, e o ambiente que você se expõe afeta a sua vida. Como serão os meus dias, pastor? Depende qual é a influência que você está se expondo. Agora vamos ler um texto para respaldar isso que eu estou dizendo. Salmo 84, verso 10, por favor. Salmo 84, verso 10. Diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da perversidade. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo o que eu acabei de falar antes, que o ambiente que você escolhe para estar define como serão os seus dias. Agora, o salmista falava isso em um tempo onde o Espírito de Deus não habitava dentro das pessoas. E ele estava dizendo o seguinte: só o fato de eu estar perto da casa, átrio fala do lugar de fora, lado de fora, só de eu estar do lado de fora da casa do Senhor, um dia já é mais do que 1000 dias distante do Senhor. E eu fico imaginando se o salmista vivesse a nossa realidade hoje e pudesse compreender que hoje Deus, ele habita dentro da pessoa. O que ele diria? Eu prefiro 1 segundo com Deus habitando em mim do que 1 milhão de dias fora da presença do Senhor. As respostas que você precisa, elas estão dentro, não fora. As respostas que você precisa não estão nos seus amigos ímpios. Não receba conselho de ímpios, você aconselha ímpios. Você tem a sabedoria de Deus, você tem o Espírito Santo, você aconselha, você não recebe conselho de ímpio. Você ama o ímpio, prega para o ímpio, aconselha o ímpio, mas não recebe conselho de ímpio. Quem pode dar glória a Deus por isso? Agora, é isso que esse texto está dizendo. O ambiente que nós escolhemos para estar vai definir como serão os nossos dias. Mais que isso, o que esse texto está dizendo é que se nós nos envolvemos com a perversidade, porque ele conclui dizendo isso, ele diz: prefiro estar à porta, do lado de fora da presença de Deus, mais perto da onde Deus mora, a permanecer na tenda da perversidade. Está dizendo o que esse texto nos ensina? Nos ensina que se nós nos envolvemos com a perversidade, isso pode atrapalhar a qualidade dos nossos dias. Sabe o que é perversidade? Maldade, língua perversa, atitude perversa, pensamento perverso. Isso pode comprometer a qualidade dos nossos dias. Mas quem quer viver dias felizes aqui? Quem quer viver dias felizes aqui? A questão é que dias felizes,
eles são apenas o resultado das nossas escolhas e do nosso proceder. Dias felizes é uma consequência, e consequência de escolhas, consequência do ambiente que eu decido estar. Qual é a influência que está sobre a minha vida? Dias felizes é resultado do meu comportamento, das minhas atitudes, do meu posicionamento. Não é apenas um desejo que promove dias felizes, é um procedimento, é uma atitude de coração, é um comportamento. Onde está escrito isso, pastor? 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Eu li esse texto de manhã, mas quero ler ele de novo agora. Quero abordar algumas coisas a mais. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11. Quem quer viver dias felizes aqui? Olha o que diz aí: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes. Está falando para mim e para você, que levantou a mão e disse que quer ver dias felizes, viver dias felizes. Aí ele diz como é que nós devemos proceder para viver dias felizes. Então ele diz: refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Sabe, o texto está dizendo que quem não consegue segurar a língua de falar mal dos outros, de fazer fofoca, não terá dias felizes. Fofoqueiro não tem dias felizes. Eu nunca vi um fofoqueiro feliz. Todo mundo conhece um fofoqueiro, mas eu nunca vi um fofoqueiro feliz. Sempre vai de mal a pior. Eu nunca vi alguém que tem a língua pesada para falar mal de outros, que tem uma vida feliz. Ele se satisfaz em um momento falando mal de alguém, porque é uma tentativa de ser aprovado, desconstruindo a figura de outra pessoa. Sabe o que é isso? Maligno. Abre a porta para a atuação de espíritos malignos. A verdade é que a única forma de vivermos dias felizes e satisfeitos é descobrindo e vivendo a vontade do Senhor. Diga: descobrindo e vivendo a vontade do Senhor. Mas qual é a vontade do Senhor para nós? Sabe, eu li um outro texto pela manhã que eu me detive na primeira parte. Eu não vou entrar agora na primeira parte, vou me deter na segunda parte. Mas agora nós vamos ler então, esmiuçando um pouquinho qual é a vontade do Senhor para mim e para você. Porque a única forma de viver dias felizes é descobrindo e vivendo dentro da vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 20. Eu vou ler a primeira parte que eu já falei dela de manhã. Não vou falar mais nada agora para você ficar curioso e ir lá e pegar a primeira parte dessa mensagem e ser abençoado. Mas diz o seguinte, Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 20 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, e sim como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí ele diz qual é a vontade do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Esta é a vontade do Senhor. E diz como é que nós nos enchemos do Espírito: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre, diga sempre, dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é dar graças a Deus por tudo? É você ser grato por aquilo que você tem, e então você vai estar aprovado para ter o que você deseja. Pessoas ingratas, elas fecham os céus espirituais sobre suas vidas. Eu provo isso pela palavra. Jesus, ele tinha uma situação tão delicada para resolver. Uma multidão faminta, um pouquinho de pão e peixe. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não questionou. Ele levantou e deu graças. Pai, eu te dou graças. E na gratidão houve multiplicação. Eu libero essa palavra sobre sua vida. Na gratidão haverá multiplicação.
Ei, em tudo dê graças ao Senhor. Em tudo dê graças ao Senhor. Dê graças pelo pouco e você estará aprovado para viver o muito que Deus tem para a sua vida. Dar graças a Deus é uma das situações que nos enchem do Espírito. Fala o quê? De pessoas ingratas, são pessoas vazias de Deus. Eu nunca vi um ingrato cheio de Deus, nunca vi. Agora, baseado nesse texto, fica claro que a vontade do Senhor para nós é que nós nos mantenhamos cheios do Espírito. Diga, cheios do Espírito. Perceba que o texto ele faz uma analogia aqui da embriaguez com vinho com encher-se do Espírito. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está fazendo um contraponto. Não faça isso, mas faça aquilo. Basicamente o que ele está dizendo, não se embriague com vinho, mas se embriague com o Espírito. Basicamente está dizendo, ei, não se embriague com vinho, antes embriague-se do Espírito. E aí o texto ainda fala, porque há contendas na embriaguez com vinho, porque a embriaguez com álcool, ela promove contendas, pois é apenas uma válvula de escape momentânea, mas depois que passa o efeito, o problema acaba sendo potencializado na vida daquela pessoa. Ela bebe para esquecer, quando retoma os sentidos, os problemas vieram potencializados. Uma pessoa que está sob efeito do álcool é uma pessoa murrinha. Sabe o que é murrinha? Chata. Porém a embriaguez que nos desperta para as coisas espirituais e sobrenaturais é a embriaguez do Espírito, porque ela nos deixa mais conectados com o céu. E é por isso que a instrução é enchei-vos. Diga, enchei-vos. Sabe, uma pessoa cheia de cachaça fica embriagada, bêbada, mas uma pessoa cheia de Deus também fica. Por isso que a gente fica meio bobão, faz o que não faria. É ou não é verdade? Pula, corre, ri, chora, faz o que não faria, porque está embriagado, não com algo que vai causar uma destruição depois que passar aquele momento, pelo contrário, com algo que vai trazer respostas para a sua vida. Enquanto a pessoa se embriaga do Espírito, Deus resolve coisas. Oh, aleluia. Mas o texto ele faz essa analogia, não vos embriagueis com vinho ou com álcool. E alguém que está embriagado com álcool fica mais ousado, fica, mas também fica mais burro, mais irritante, mais chato, e cria contendas. É tão, sabe, ridículo ver uma pessoa embriagada querendo comprar briga. Se acha um machão, um tapa no pé da orelha é suficiente. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que o cabra ele fica ousado sem ter estrutura. Mas quem fica cheio do Espírito fica ousado com uma estrutura espiritual, que o ampara, que o mantém de pé, que o deixa ousado com sabedoria. Oh, aleluia. Sabe, pessoas cheias do Espírito são pessoas sábias. A sabedoria do céu entra em operação. A Bíblia fala de inteligência espiritual. A Bíblia fala exatamente assim, inteligência espiritual. Está dizendo o quê? Que tem uma inteligência que você adquire na faculdade e outra que você adquire no trono. Sabe, alguém cheio do Espírito está conectado com o trono, conectado com o céu. E porque está mais conectado com o céu, também fica mais pacífico e mais amável. Ele continua ousado, ele continua intrépido, ele continua debaixo da sabedoria divina. Mas o equilíbrio do Espírito Santo leva ele para uma condição de amor incondicional. Ele se torna mais amável e mais pacífico. Alguém cheio do Espírito não entra em contendas. Alguém cheio de álcool arruma briga. Alguém cheio do Espírito pacifica. Oh, aleluia. Quero um conselho do seu pastor: se permita ser cheio do Espírito Santo. Você está numa igreja pentecostal. Nós somos pentecostais. A igreja Verbo da Vida é uma igreja pentecostal. Ama o Espírito Santo, ama a palavra, crê nos dons do Espírito, crê no poder curador de Deus. Agora, entenda uma coisa:
Se eu pudesse te dar um conselho, seria esse: se permita ser cheio do Espírito. De que forma, pastor? Como é que eu faço? O texto que nós lemos explica como. Não vos embriagueis com vinho, antes enchei-vos do Espírito. E ele diz: falando e cantando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sabe que os salmos são cânticos, são letras de música. Sabe, hoje eu estava em casa cantando. Rapaz, é ridículo demais. Eu sou um ridículo. Eu sou de verdade, eu sou verdadeiramente um ridículo de carteirinha. E eu estava lá tomando banho e cantando. É um ridículo abençoado. Ela me salvou aqui, né? E eu estava lá cantando essa música que acabamos de cantar aqui, de que Ele reina. E eu cantava: Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina. E a minha esposa sentada na cama estudando para o culto da tarde, ela começou a rir. E eu comecei a rir com ela. Eu disse: ainda bem que deve ter um filtro na esfera celestial, senão ia deixar os ouvidos do meu pai irritados. Porque a única cantada boa que eu dei foi quando eu cantei minha esposa, casei com ela. Foi a única. Mas sabe de uma coisa? Eu descobri o segredo de me encher do Espírito. Não importa se eu sou afinado, se eu não sou afinado, importa que o meu coração é um coração que adora o Senhor. Sabe, não está condicionado a uma técnica, mas uma disposição de coração, de você plugar com o trono. Você pluga com o trono, e quem está plugado com o trono recebe do trono. Oh, aleluia. Enquanto você faz essas coisas, falando e cantando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, sabe o que acontece? Você vai ficando cheio do Espírito. Você vai ficando mais ousado. Você vai ficando mais intrépido. Você vai ficando mais sábio, com mais inteligência espiritual. Você vai ficando mais amável. Homens brutos, cavalos, são homens vazios. Eu era um cavalo batizado, domado pelo Espírito agora. Está comigo? Homens cheios do Espírito se tornam mais sábios, mais amorosos, pacificadores, levam Deus para dentro da sua casa. E quem leva Deus para dentro da sua casa, leva a prosperidade para dentro da sua casa. Oh, aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito aqui? A verdade é que eu nunca vi alguém cheio do Espírito que permanecesse triste. Eu falei isso algumas vezes aqui. É porque assim, tem cada coisa que acontece na nossa vida ministerial que dá para escrever um livro. E eu me lembro de uma situação de um casal que veio para cá e participou do culto. E aí nós fomos jantar juntos depois, e eles empolgados e tal. E daí depois sumiram. Disse: rapaz, cadê vocês? Eu disse: não, a gente decidiu ir para outro lugar, pastor. Não tem nada contra vocês, vocês são uma bênção, mas vocês são muito felizes. Você é o quê? Se quer tristeza, rapaz, vai pro velório. Ele não entendeu que não é a tristeza do Senhor que é a nossa força, é a alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria gerada pela comunhão com o Espírito Santo, compreendendo a vontade do Senhor. E é essa alegria gerada pelo Espírito Santo que nos fortalece. Sabe, Jesus ele fala sobre isso, alegria gerada pelo Espírito. Onde ele fala isso? Lá em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Acompanha comigo. João capítulo 7, por favor, a mídia. Verso 38 e 39 diz o seguinte. É Jesus falando. E se Jesus fala, é melhor escutar, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não ouve a voz não é ovelha, é bode. Tá tudo bem, gente? Sabe o que é ouvir? Não é ouvir com os ouvidos, é você pegar aquela palavra e andar em linha com ela. Aí diz o seguinte, olha Jesus falando: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu coração, fluirão rios de água viva. Agora, do que rio ele está falando? Aí ele explica. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quem crê em Jesus aqui? Então você recebeu desse Espírito. Você recebeu desse Espírito. Ele está em você, ele habita em você. Aí ele explica porque até aquele momento
ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo só foi dado quando Jesus foi assunto aos céus. Ele foi e veio o Espírito. Nesse tempo aqui, a presença do Espírito estava personificada em Jesus, mas depois que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, por ocasião do Pentecostes, e ali nós estamos todos inseridos nessa nova aliança, na dispensação da graça e do Espírito. Todo aquele que recebe Jesus, recebe do seu Espírito. Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo é revestido pelo Espírito. Agora, é essa alegria gerada pelo Espírito que nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora perceba que o texto que nós acabamos de ler diz: rios de águas vivas fluirão. Diga, fluirão. Rios de águas vivas fluirão, correrão, diz em outra versão, se movimentarão, diz em outra versão. Fala de movimento de águas. E sabe o que diz Salmo 46? Há um rio cujas correntes, diga correntes, movimento, fluidez. Há um rio cujas correntes alegram, diga alegram. Quando o rio flui, a alegria se manifesta. Há um rio cujas correntes, o movimento, alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é o santuário de Deus aqui? Está falando de você. A alegria é gerada no seu coração quando essas águas se movimentam. E o Senhor nos deu as dicas de como nos mantermos cheios do Espírito, falando e cantando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Entenda uma coisa, queridos: até o mundo sabe que quem canta os males. Aonde está escrito isso na Bíblia, pastor? Não está. Eu não vou dizer o que não está escrito. O mundo diz isso, mas tem um toque de verdade nisso. Se até o mundo sabe que quem canta os males espanta, quem dirá nós que cantamos as verdades da palavra? Quem dirá nós que cantamos cânticos espirituais? Quem dirá nós que temos a instrução de cantar para então sermos cada vez mais cheios do Espírito, mais cheios da sabedoria, mais ousados? A cada vez que nos enchemos, nos tornamos mais ousados. Eu já quero chamar o Ministério de Música aqui, pode vir. Nós vamos nos encher do Espírito, amém? Mas eu quero dar uma dica para você. Se porventura você tem um desafio pela frente, todos nós temos. Se porventura você tem um desafio pela frente, um problema para resolver, uma decisão importante para tomar, uma entrevista de emprego talvez, ou algo relevante a ser feito, escute, não vá de qualquer forma. Não vá de qualquer forma. Eu me lembro de um fato da minha vida, que eu tinha uma decisão muito importante para tomar. Eu me preparei espiritualmente antes. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui me desligar da empresa que eu estava trabalhando, para seguir a minha carreira ministerial, minha jornada ministerial, me preparando em outro estado. E eu me lembro que eu fui lá, me desligar da empresa, mas eu fui orando quase 300 quilômetros. Cheguei lá, tinha gente na frente para ser estava atendendo pessoas. Eu fiquei uns 40 minutos esperando, e eu estava lá, estava ali orando em línguas. Quando eu entrei naquela sala, eu vi lágrimas descerem do rosto daquele homem, que disse: você me ajudou por 12 anos, agora eu vou te ajudar em tudo que você precisar. E a maioria de vocês sabem de quem eu estou falando, da pessoa que nos manteve por 7 anos e meio subsidiando todos os nossos custos, enquanto nós morávamos em Belo Horizonte, sem que nós pedíssemos nada, mas algo foi gerado no Espírito. Eu estava ali, eu estava gerando coisas no Espírito, eu estava nutrindo o meu Espírito, preparando um ambiente espiritual para uma conversa. Não pedi nada, Deus fez tudo. Oh, aleluia. Então, se você tem algo importante para fazer, decidir, para resolver, não vá de qualquer forma. Se prepare antes. Vá cheio do Espírito, vá cheio de Deus, e então você irá cheio de sabedoria e cheio de ousadia. E escute, dias felizes, eles são apenas a consequência de vivermos cheios do Espírito, porque os rios de Deus promovem alegria no nosso interior. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive feliz e alegre. Sabe, experimente entrar nesse lugar de louvor, nesse lugar de adoração, quando os dias não forem bons.
Experimente, tudo parece que está ruindo ao seu redor. Você entra nesse lugar de adoração, e ali situações são resolvidas, porque o Senhor disse: nessa luta não tereis que lutar, apenas parar e ver, de contemplar os livramentos do Senhor. Mas não é parar parado, é parar orando, é parar buscando, é parar conectado com o trono. E então, quando você descansa em Deus, Deus trabalha. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Experimente entrar nesse lugar, e você vai ver o cenário sendo mudado. Sabe, Deus quer mudar cenários na sua vida, a partir de uma intenção do seu coração, uma disposição do seu coração, de entrar nesses lugares em Deus, um lugar de íntima comunhão com o Espírito Santo. Sabe, eu quero só concluir, lendo um texto onde um cenário foi mudado. Todos aqui eu acho que conhecem a história de Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles pregaram o evangelho, libertaram uma moça que estava tocada por um espírito maligno, um espírito de adivinhação. Eles foram condenados por isso, porque aquela moça dava grande retorno aos seus donos. Então foram jogados na prisão, acusados de algo que eles nem cometeram. E a Bíblia diz que eles foram açoitados com varas e depositados no cárcere interior, ou seja, na parte mais fétida da prisão, na parte mais úmida, mais fedorenta, com os pés acorrentados no tronco. Eu vou ler esse texto e nós vamos celebrar o Senhor. Olha o que o texto diz. Atos capítulo 16, versículo 23 a 26. Pode projetar, vou encerrar com isso. Atos 16, verso 23 a 26 diz: e depois lhes deram muitos açoites, não eram poucos, eram muitos, e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco por volta da meia-noite. Eu estou tão cansado, pastor, é muito tarde. E que tarde o quê? Meia-noite, com os pés acorrentados, depois de ter levado uma peia, um couro, uma tunda, sei lá o que, uma surra. O que eles dizem aqui? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. A minha pergunta é: eles tinham motivos para louvar a Deus? Eles tinham motivos para louvar a Deus? Tinham sim, Deus era o motivo. Sabe o que é o problema? As pessoas querem um motivo para louvar a Deus. Elas querem um ambiente de igreja com luz, com um alto-falante, com pessoas. Elas querem um motivo para que algo aconteça. O seu motivo é o Senhor. Oh, aleluia. E diz o seguinte: Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ei, eles não tinham vergonha de professar a sua fé. E aí o texto continua e diz: de repente, enquanto eles oravam e cantavam, e então, de repente, diga de repente. Sabe, os de repente de Deus se manifestarão na sua vida a partir de uma disposição de você entrar nesse lugar em Deus de adoração, onde as coisas de fato acontecem. E aí, só para concluir, diz assim: de repente sobreveio tamanho terremoto. Eu declaro terremotos espirituais sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus negócios. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Diga todas as portas. Diga todas as portas foram abertas. Nesse lugar de adoração, portas se abrirão. Todas elas se abrirão. Todas as portas que estavam travadas se abrirão. E aí diz: e soltaram-se as cadeias de todos. Sabe o que isso me mostra? Cadeias que te prendem serão soltas desse lugar de adoração. Portas que você precisa passar por elas serão abertas desse lugar de adoração. Você pode ficar de pé. Nós vamos cantar ao Senhor. E a nossa estrutura espiritual será abalada nessa hora. Oh, aleluia. Seja intenso. E enquanto você adora ao Senhor, situações se resolverão na sua vida. Enquanto você adora, situações se resolverão na sua vida. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. É a alegria do Senhor que te mantém de pé. Eu ando indo à toa, reinando em vida, porque eu sei que nada vai roubar minha alegria. O Senhor me fortalece na tua alegria.
estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu ando vindo à toa, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Só quem quer celebrar, só quem quer pular, grita aí. Senhor, me fortaleça na tua alegria. Pela fé, pela fé. Senhor, me fortaleça na tua alegria. Pela fé. Fui ungido com óleo de alegria. Não é de tristeza, de alegria. Agora eu vivo alegre, vivo todo dia. Jesus transformou meu pranto em festa. Vou celebrar a nova vida. Eu vou dançar. Cadê o jovem dessa igreja? Vem dançar. Vamos fazer uma festa. O Senhor me fortalece na tua pela fé, pela fé. O Senhor fortalece na tua alegria. Eu quero ver a igreja. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Senhor, me fortalece na tua alegria. O Senhor pela fé eu vou vencendo todo dia. Oh, glória a Deus! Quem pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Sabe, o diabo fica endiabrado depois de um culto desse. O diabo perdeu na sua vida. O diabo perdeu na sua vida. Você descobriu o poder da alegria. Você descobriu o poder do Espírito que habita em você. Você descobriu a vontade do Senhor. Cheio do Espírito, cheio de alegria. Cheio do Espírito, cheio de paz. Cheio do Espírito, cheio de ousadia e inteligência espiritual. Oh, te dou graças, Pai, porque eu sei que algo foi construído no reino do Espírito nessa noite. Eu sei que algo aqui, Pai, foi construído. Situações foram desfeitas e algo do céu foi construído em nosso coração. Nunca mais o diabo vai nos enganar. Oh, nós descobrimos, Senhor, como viver dias felizes. E sabemos que tudo será tão diferente daqui para frente, porque a Tua graça nos assiste. Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nós viveremos a partir de hoje os melhores dias da nossa vida. Quem crê nisso? Sabe, amém significa assim seja. Eu quero ver se você tem a resposta adequada à palavra que está sendo liberada. A partir de hoje, nós iremos viver os melhores dias da nossa vida. Quem crê? O Senhor me fortalece na tua alegria. O Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou descendo e rindo todo dia.
Sabe, queridos, às vezes eu descubro o que falam a nosso respeito por aí. Eu confesso para você que é engraçado demais. O povo daquela igreja lá, aquilo não é culto, aquilo é uma festa. Deixa eu dizer algo. Festa sempre vem depois de coisas acontecerem. Só celebra quem sabe que já aconteceu. Ontem estávamos numa celebração de um casamento, e depois da celebração teve uma festa. Sabe de uma coisa? Festa vem depois de algo ter acontecido. O que Jesus fez já é um fato. O que Ele fez já é uma verdade. O nosso papel é celebrar, porque a fé celebra, a fé se alegra, a fé pega, a fé vive. Eu celebro, eu celebro, eu celebro, eu celebro, eu celebro, eu celebro, eu celebro. Aquilo que Deus me deu, eu celebro, eu celebro. Eu danço na presença. Por isso eu tô na presença. Por isso eu grito. Por isso eu pulo, por isso eu canto. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Pela fé, o Senhor me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo todo dia. Oh, glória a Deus! Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus está no seu trono, rindo dos seus inimigos. E nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós rimos dos problemas enquanto Deus os resolve. Sabe de uma coisa? Eu não fico nem chateado quando as pessoas, elas falam, esse povo aí faz uma festa, tem luz piscando, mas tem presença de Deus. Sabe, Davi foi chacotado. A Bíblia diz que ele se despiu das suas vestes reais. Ou seja, ele tirou os protocolos. Ele tirou a gravata. Se fosse hoje, é o pastor tirando a gravata e o terno. Não estou dizendo que é errado, viu? Calma. Não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que tem gente que é tão formal, tão religioso, que acha que a sua roupa vai passar uma mensagem. Se a mensagem não estiver dentro, as palavras são vazias, independente da roupa que usa. Amém? E esse homem que se despiu das suas vestes reais, a Bíblia diz que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Amém? Que eu e você sejamos esse. Amém?